A maioria das pessoas não tem ideia do que está prestes a acontecer. Essa frase, de Joseph Stiglitz, ecoa em um cenário global onde as bases que conhecemos estão tremendo. O que acontece quando o maior império da história moderna começa a ruir? E mais importante, o que isso significa para você, para seu dinheiro, para seu futuro aqui no Brasil? Entenda, não se trata de uma queda abrupta, mas de uma erosão gradual de poder e influência, um processo que já está em andamento. Historicamente, impérios se elevam e caem. E o que vivemos hoje é a manifestação de uma redistribuição de poder que já começou. Pense nas guerras perdidas, nos atoleiros militares que custaram trilhões de vidas, sem vitórias claras. A situação na Ucrânia é o mais recente capítulo. Apesar do apoio massivo e da retórica de vitória, a Rússia não foi derrotada. As sanções impostas pelos EUA e seus aliados não apenas falharam em paralisar a economia russa, como impulsionaram novas alianças e fortaleceram a busca por alternativas ao dólar. É um sinal claro de que as ferramentas de poder tradicionais dos EUA estão perdendo sua eficácia. Enquanto isso, assistimos à ascensão inexorável do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, agora expandido para incluir Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã. Este grupo não é apenas um bloco econômico, é um contraponto crescente à hegemonia ocidental, um indicativo de uma mudança sísmica no poder econômico global. A China, nesse tabuleiro, emerge como uma potência dominante, desafiando a supremacia americana em tecnologia, manufatura e influência geopolítica. Sua economia robusta, sua crescente presença global e sua busca por desdolarização do comércio global são fatores que não podem ser ignorados. E nos EPNEUA, a negação. Há uma recusa generalizada em reconhecer que o país não é mais a superpotência inquestionável de outrora. Uma cegueira coletiva, alimentada por uma narrativa de excepcionalismo, que ignora as fissuras e tremores que já são visíveis para o resto do mundo. Essa negação impede o debate construtivo e a busca por soluções reais. Mas o que tudo isso significa para o seu bolso, para a sua vida, para o cidadão comum no Brasil e em outros países? O declínio de um império não é apenas um evento geopolítico. Ele tem consequências econômicas profundas que chegam até a sua mesa. O aumento da dívida familiar e corporativa nos EUA é um reflexo direto dessa instabilidade. Famílias endividadas significam consumidores com menor poder de compra, e corporações sobrecarregadas significam menos investimento, menos empregos e menor crescimento real. É um ciclo vicioso que mina a base econômica do país e, por extensão, impacta a economia global. A inflação, por sua vez, age como uma ferramenta sorrateira para prejudicar a classe trabalhadora. Quando os preços sobem, seu poder de compra diminui, mesmo que seu salário permaneça o mesmo. É uma forma de redistribuição de renda, mas de baixo para cima, onde quem tem ativos protegidos da inflação se beneficia e quem depende de salários vê sua vida apertar. Richard Wolff e outros economistas críticos argumentam que a inflação não é apenas um fenômeno natural do mercado, mas muitas vezes o resultado de políticas deliberadas que beneficiam grandes corporações e o capital financeiro em detrimento do trabalhador. As críticas às políticas do Federal Reserve, o Banco Central americano, são um ponto crucial aqui. Suas decisões sobre taxas de juros e impressão de dinheiro, muitas vezes, parecem priorizar a saúde dos grandes bancos e corporações em vez do bem-estar da população. E as alternativas históricas? No passado, houve momentos em que se priorizou o controle da inflação através de medidas que realmente impactavam os lucros corporativos ou a remuneração dos capitalistas, não apenas o poder de compra da classe trabalhadora. Mas essa não é a narrativa que prevalece hoje. Pegue o exemplo dos carros elétricos chineses. Eles são mais baratos, eficientes e estão ganhando mercado rapidamente. A resposta dos EUA: tarifas protecionistas altíssimas. Isso não é uma medida de mercado livre. É uma tentativa desesperada de proteger indústrias domésticas em declínio, forçando o consumidor americano a pagar mais caro por um produto inferior. É um sintoma da incapacidade de competir e da recusa em aceitar a nova realidade global. No cenário político, o declínio do império gera descontentamento e radicalização. O descontentamento com os partidos tradicionais, tanto republicanos quanto democratas, é palpável. As pessoas sentem que suas vidas não melhoram, que as promessas não são cumpridas e que o sistema está aparelhado. Nesse vácuo, surge Donald Trump. Ele não é a causa da crise, mas um sintoma dela, uma manifestação da insatisfação popular e do cansaço com o establishment. Ele capitaliza a raiva, a frustração e o sentimento de abandono de milhões de americanos que se sentem esquecidos.
Sua retórica de Make America Great Again ecoa um passado idealizado que muitos anseiam, ainda que esse passado seja mais mito do que realidade. No entanto, a triste verdade é que, independentemente da liderança, seja Trump, seja Biden ou qualquer outro, a continuidade dos problemas estruturais permanece. As questões fundamentais de desigualdade, dívida, precarização do trabalho e perda de influência global não são resolvidas por mudanças de partido. Elas são sintomas de uma doença mais profunda no sistema econômico e político. A perda de influência global dos Isamacewa se manifesta em diversas frentes. O dólar americano, por décadas a moeda de reserva mundial incontestável, está sendo discretamente desafiado. Países do BRICS e outros buscam cada vez mais alternativas para o comércio bilateral, utilizando suas próprias moedas. Essa desdolarização gradual é um golpe direto no poder econômico dos Ipuxai, que se beneficia enormemente da demanda global por sua moeda. A perda de poder nas relações internacionais é visível. A capacidade dos Ipuxai de impor sua vontade por meio de sanções, pressão diplomática ou intervenção militar está diminuindo. Países que antes se alinhavam automaticamente com Washington estão buscando caminhos mais independentes, diversificando suas alianças e interesses. O fracasso das sanções contra a Rússia, como mencionamos, é um caso exemplar. Projetadas para isolar e estrangular a economia russa, elas acabaram por acelerar a busca da Rússia por novos parceiros comerciais e por uma maior independência de infraestruturas financeiras ocidentais. A guerra na Ucrânia, longe de ser uma demonstração de força, expõe as fragilidades e os limites da influência americana. E a complexa relação de dívida com a China, os Isamacewa são o maior devedor da China, detém trilhões em títulos do Tesouro americano. Essa interdependência financeira cria um nó estratégico. Embora os Isamacewa precisem do capital chinês, a China também depende da estabilidade do sistema financeiro americano. Mas essa relação é um lembrete constante da mudança de poder e da vulnerabilidade. Diante desse cenário, o que resta para o povo americano? E, por extensão, o que podemos aprender e aplicar em nossas próprias realidades? Richard Wolff aponta para a importância da organização e da ação popular. A mudança, se vier, não virá de cima, não virá dos mesmos partidos políticos que perpetuaram as condições atuais. Há uma possibilidade real de um novo movimento trabalhista, uma coalizão de trabalhadores e cidadãos que, reconhecendo a falência das soluções tradicionais, se organize para exigir uma reestruturação econômica e política fundamental. Isso significa lutar por direitos trabalhistas, por uma distribuição de riqueza mais justa, políticas que priorizem o bem-estar da maioria em vez dos lucros de poucos. A necessidade mais premente é a de enfrentar a realidade, deixar de lado a negação e o mito do excepcionalismo e reconhecer que o império está em declínio e as estruturas atuais não funcionam para a maioria. A partir dessa aceitação honesta da realidade, é possível buscar soluções. Não se trata de soluções mágicas ou de promessas de enriquecimento rápido. Trata-se de um processo de conscientização, de organização e de luta. A história nos mostra que a mudança real, aquela que beneficia a maioria, sempre veio da base, da pressão popular, exigência por um sistema mais justo e transparente. Entender a dinâmica por trás do declínio de um império não é alimentar o desespero. Pelo contrário, é se munir de conhecimento crítico, se tornar um cidadão mais consciente, capaz de questionar as narrativas dominantes, de identificar os interesses por trás das decisões econômicas e políticas, de buscar em seu próprio contexto formas de se proteger, de se organizar e de lutar por um futuro mais digno e equitativo. Verdadeira agência começa com a informação. E a informação, como Stiglitz nos ensina, é poder.